Então, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 24. Essa mensagem tem como título: Precisa ser divino para ser um homem de verdade. Precisa ser divino para ser um homem de verdade. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê desse título, né? Precisa ser divino para ser um homem de verdade. Então, se você encontrou, eu sei que nós já lemos esse texto, mas podem se colocar de pé novamente, nós vamos lê-lo novamente. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante. A palavra santa do Senhor registrou algo incrível que aconteceu na vida de uma mulher que, sinceramente, não era nem conhecida, mas o Senhor Deus a conhecia. E era algo especial, porque o pastor Roberto e Dona Cátia cantaram hoje à noite que eles se sentem muito contentes, alegres por conhecer o Senhor Jesus, né? Feliz estou porque conheço Jesus. Quem está feliz por conhecer Jesus, diga amém. Amados, feliz estou porque conheço a Jesus. E isso é maravilhoso, porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus, Ele muda as nossas vidas, Ele transforma a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, enfim, o nosso destino é mudado. Então, conhecer Jesus é fundamental, né? É fundamental. Agora, é interessante que aqui essa mulher, essa viúva que estava em Sarepta de Sidom, ela era conhecida por Jesus. Jesus conhecia essa mulher. Talvez ninguém mais conhecia. Elias com certeza não conhecia essa mulher. Mas muitas viúvas existiam em Sarepta e em outros lugares. Muitas viúvas existiam, mas Elias não foi enviado senão aquela. Por que será? Deus tinha algo especial para a vida daquela viúva. E com certeza Deus tem algo especial para a minha vida, para a sua vida. Com certeza. Então, vamos ler o texto. 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Talvez algumas pessoas diriam: mas que rapaz folgado! Não é verdade? Que rapaz folgado! Eu estou custando ter água, porque no texto anterior, na verdade, Elias orou e durante um bom tempo não iria haver chuva sobre a terra. Ele falou isso com Acabe. Então agora ele já estava pedindo água. Então ela falou: tudo bem, eu vou dar água, mas já estava com escassez de água. E enquanto ela estava indo para buscar água, ele pega e fala: olha, então traz para mim também um bocado de pão. Olha que coisa, né? Parecendo alguém que a gente conhece. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos. E que mais, gente? Que tristeza, né? Seria a última refeição com o filho. Deus sabia onde ela estava. O Senhor conhecia o seu coração. E logicamente Ele queria fazer um milagre na vida dela.
mas jamais que ela iria pensar que esse milagre seria enviando mais uma boca. Mais uma boca, porque de repente ele fala: traze primeiro para mim. Olha aqui, e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Você faria isso? Se alguém chegasse na sua casa hoje e você tivesse só aquela refeição, só aquele último arroz, aquela última porção, e a pessoa falasse: não, prepara uma marmita para mim primeiro, depois você faça para o seu filho. Você faria? Muitos de nós com certeza não fariam. Muitos de nós falaríamos como essa viúva falou: olha, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho o que fazer, é a minha última refeição, eu vou comer e morrer, não tem mais nada, não tem mais saída. E ele foi e falou: tudo bem, você faz conforme você falou, mas faz primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. E ele disse: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, graças a Deus, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar. Senhor, clamamos neste momento que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, e que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, para podermos compreender o que o Senhor quer nos transmitir através deste texto sagrado. Me escondo atrás do teu Filho Jesus Cristo, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo hoje e com certeza está presente neste momento. Eu peço que o Senhor apenas me use como instrumento, um vaso nas tuas mãos, conforme o teu querer. Fala conosco. Clamamos em nome do nosso querido Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, amados. É interessante notar como tudo isso aconteceu. Mas, irmãos, como falava hoje de manhã, nós estamos analisando Atos 2 e estamos vendo algumas características da igreja primitiva que fazia com que aquela igreja fosse completamente diferente das de hoje.
e que logicamente nós devemos nos valer destas características e tentarmos então voltar ao princípio, voltar à igreja primitiva. É lógico que muitas das coisas que aconteceram na igreja primitiva não tem como acontecer hoje, porque aquilo que Deus tinha reservado para a igreja primitiva naquela época se cumpriu e agora nós não somos mais uma igreja primitiva. Então, logicamente, é incoerente querermos ser como a igreja primitiva em todos os sentidos, mas algumas características nos são possíveis alcançar. E dentre elas, nós vimos já vários pontos que Deus mostrou na sua palavra que a igreja primitiva tinha e que nós devemos imitar. E nós chegamos então neste ponto, no ponto em que, no versículo 43 de Atos 2, nós encontramos ali que em toda alma havia temor, e nós já pregamos sobre isso domingo passado. Mas uma outra característica importante que nós encontramos no versículo 43 é que muitos sinais e muitas maravilhas se faziam pela mão dos apóstolos. Se faziam pela mão dos apóstolos. E é interessante a gente pensar, porque hoje nós não temos mais apóstolos. Se você olhar em Atos 1, você vai ver a necessidade, as exigências para se ser um apóstolo. Então hoje, quando alguém se intitula apóstolo, ele realmente não conhece nada das Escrituras. Ele não sabe de verdade o que é necessário para ser um apóstolo. E uma das características ou uma das exigências de um verdadeiro apóstolo tem que ter visto o Senhor face a face. Ou seja, tem que ter vivido com o Senhor. E hoje, nenhuma pessoa mais, depois que o Senhor morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, nenhuma pessoa mais viu o Senhor face a face. Então, é uma aberração nós ouvirmos de alguém que se intitula apóstolo hoje. Não existem essas pessoas, não existe mais apóstolos. Mas no sentido de sermos líderes das igrejas de Deus, então nós podemos entender que verdadeiramente muitos sinais e maravilhas eram feitas pelos líderes. Hoje, traduzindo apóstolos para nós, seriam os pastores, seriam os missionários, seriam os evangelistas, seriam aqueles que estão na liderança da igreja, quer seja na parte musical, quer seja na parte da escola dominical, quer seja nos seminários, pessoas que estão em liderança. Então, muitos sinais e muitas maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos. E isso para nós é muito sério, por quê? Porque de fato, um homem, para ser, conforme o título dessa mensagem, precisa ser divino para ser um homem de verdade. E você olha comigo no versículo 24, aquela mulher, ela já tinha recebido uma bênção muito grande, uma bênção do suprimento das suas necessidades de uma forma miraculosa, quando ela foi e fez o último bolo para ele e tanto o seu filho quanto para ela. Acabou a farinha, acabou o azeite, mas no próximo dia, quando ela foi, ela encontrou a farinha, ela encontrou o azeite e acabou. Quando chegou no próximo dia, ela encontrou a farinha, ela encontrou o azeite e acabou. E no próximo dia, ela encontrou a farinha, ela encontrou o azeite e acabou. Amados, é impressionante, porque depois de um mês indo naquela panela e encontrando farinha novamente, depois de um mês indo naquela botija e encontrando azeite novamente, parece que as coisas começam a ficar comuns, parece que os milagres, parece que os sinais, parece que as maravilhas que Deus faz já não tem tanto valor, parece que já não tem tanto sentido. Mas amados, isso é uma incoerência, isso é errado, porque nós temos que reconhecer as maravilhas que Deus faz através dos servos dele. E aqui nós temos Elias, que era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas no entanto ele orou para que não chovesse, e conforme Tiago nos apresenta, durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e depois ele orou novamente e Deus mandou chuva sobre a terra. Esse homem de Deus, que era um homem de verdade, esse homem, ele era muito especial. Ele falou para essa mulher e disse: olha, faze conforme a tua palavra, porque o Senhor Deus disse que não vai faltar farinha.
se você fizer primeiro para mim, faze primeiro para mim um bolo pequeno. E o Senhor Deus de Israel disse que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite por muitos dias. Observe, amado, até que haja chuva sobre a terra, você vai ter farinha e você vai ter o azeite. Amados, mas Deus, dia após dia, está suprindo as nossas necessidades, está nos dando até muito além do que nós necessitamos, e nós nem esquentamos mais a cabeça com isso, nós nem vemos milagres nisso. Nós falamos, vamos trocar de carro, vamos trocar de casa, vamos comprar uma roupa melhor, vamos comprar um calçado melhor, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu estou com vontade de comer tal coisa, eu estou com vontade de ir em tal lugar, e nós nem percebemos os milagres de Deus nisso. Parece que porque, não, eu trabalho, eu ganho o meu dinheiro, eu posso fazer as coisas, e nós nos esquecemos que verdadeiramente é Deus que está suprindo, é Deus que está providenciando a farinha, é Deus que está providenciando o azeite, é Deus que continua providenciando, mas ela também se esqueceu disso. Depois de um ano em que essa mulher estava indo buscar farinha e encontrando farinha, depois de um ano que não faltava o azeite, ela parece que, é normal, não é? Eu vou tirar toda a farinha hoje, amanhã vai ter mais farinha. Amanhã vai ter mais farinha. E é interessante que Deus, olhando para aquela mulher, falou: puxa vida, já se esqueceu de mim, já não se importa mais com as coisas que eu faço. Parece que o suprimento das suas necessidades já se tornou um cotidiano. Então deixa eu chamar a atenção dela de uma forma diferente agora. Deixa eu tocar no seu filho. E de repente, parece, irmãos, que quando tudo ia muito bem com ela, quando ela ia e conseguia na panela a farinha, quando ela ia e conseguia então o azeite, parece que tudo estava indo muito bem, de repente seu filho cai doente. E se existe algo que os seres humanos temem, é doença. Todos nós tememos doença. Quem aqui quer contrair um câncer hoje à noite? E ser diagnosticado e alguém falar então para você: olha, você tem poucos dias de vida, o seu caso é sério, o câncer já está alastrado e não há possibilidade nenhuma, então prepare-se para morrer. Mas, amado, no entanto, eu não sei qual foi a doença que aquele menino teve, mas uma coisa eu te garanto: Deus conseguiu pegar a atenção dela. Deus conseguiu pegar a atenção dela. Então preste atenção, amados, porque os servos de Deus estão aí, os pastores estão aí, os missionários estão aí, os professores da escola dominical estão aí, os dirigentes da música estão aí, os ministros de música estão aí, os responsáveis pela igreja estão aí, e na verdade nós só nos lembramos deles, nós só nos lembramos dos sinais que eles fazem, que na verdade não são eles, mas nós só nos lembramos de que eles podem nos ajudar quando vem um problema desse tamanho, quando arrebenta uma bomba que a gente não sabe. Mas enquanto está tudo bem, o pastor chega e desafia e fala: participe, irmão, não falte ao culto, esteja presente, se envolva nos ministérios da igreja, esteja envolvido. Eu não vou, eu estou bem, tem farinha, tem azeite, tem farinha, tem azeite, tem farinha, tem azeite, eu não vou participar, eu tenho farinha, eu tenho azeite, eu não preciso participar, eu tenho comida na minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho condições, eu vou passear, eu vou para outro lugar, eu não vou participar dos eventos da igreja, eu não vou participar, eu tenho farinha, eu tenho azeite. E no entanto, irmãos, isso está errado, porque nós deveríamos priorizar, conforme a igreja de Jerusalém tinha, a igreja primitiva. Você pode pesquisar ali em Atos, você não vai ver muitos sinais e prodígios que os apóstolos fizeram. Mas o versículo 43 diz que eles faziam.
Então, é que um falava para o outro falava para um, falava: olha que bênção, o pastor hoje foi uma bênção na minha vida, ele pregou uma mensagem, mudou completamente o meu coração, me ajudou demais, me corrigiu, o pastor esteve na minha casa, chamou minha atenção, mudou. As maravilhas, ninguém quer saber. O pessoal quer saber que tenha farinha e que tenha azeite. Desde que eu tenha tudo que eu preciso, está ótimo. Mas quando a coisa aperta, quando uma bomba estoura, quando realmente o filho fica doente, quando os problemas começam a rondar a sua casa, de quem você lembra? A quem você recorre? Corre para o pastor, corre para o líder, me ajuda, socorro! E logicamente o pastor, o líder tem que estar pronto a ajudar mesmo. Ele foi chamado para isso. Então é incoerente um pastor falar: não, eu não quero te ajudar, você não participa das coisas, também o problema é seu, se dane. Isso não é correto. Se qualquer líder tomar uma postura dessa, esse não serve mais para ser líder. Mas por outro lado, irmãos, não vamos esperar nosso filho cair doente para poder valorizar os nossos líderes, para podermos valorizar aqueles que nos aconselham. É impressionante, amados, porque Elias, servo de Deus, ele falou: tudo bem, faça como você está falando, mas faz primeiro para mim. Amados, deixa eu te perguntar, um conselho de um pastor é tão sério, o conselho aqui de Elias foi tão sério, que se ela resolvesse não obedecer, não acatar, não aceitar o conselho do homem de Deus, o que teria acontecido com ela? Fala para mim. O que teria acontecido com o filho dela? Teriam ambos morrido. Mas, no entanto, nós somos tendenciosos a pensar o seguinte: pastor, mas ela fez o que Elias mandou e o filho morreu do mesmo jeito. Então não adianta, uai. Eu fiz do jeito que foi falado, eu fiz do jeito que o pastor me aconselhou, eu fiz do jeito que os meus professores me indicaram, eu fiz do jeito que... e ainda estou com problema. Mas o problema, irmãos, estava internamente. Nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus e nós desvalorizamos as bênçãos de Deus, e isso logicamente o entristece, e ele sabe como chamar nossa atenção. Ele sabe. E quando ela levou o menino para Elias, ela então reclama: por que o senhor veio a mim para me trazer? Eu não sei todos os pecados que aquela mulher cometeu, mas aquela mulher estava complicada. Como é que o senhor sabe isso? Porque ela reclamou já com ele, falou: você veio a mim para me trazer à memória as minhas iniquidades. Quer dizer, agora, quando o filho morreu, agora ela lembra dos pecados dela, agora ela lembra dos erros que ela cometeu, agora ela reconhece que realmente não era digna. Agora, mas enquanto tinha farinha, enquanto tinha azeite, enquanto tinha farinha e tinha azeite, enquanto está tudo bem, gente, enquanto nós temos dinheiro no bolso, enquanto nós temos saúde, enquanto nós está tudo bem, a gente escolhe se quer agradar a Deus ou não, a gente escolhe se quer servir ao Senhor ou não, a gente escolhe os cultos que a gente quer frequentar ou não, a gente escolhe as programações que a gente quer ir ou não, a gente escolhe se vai fazer alguma coisa para Deus ou não. Mas, no entanto, Deus conhece o coração. Amém. Deus conhece todo o meu ser, me sustenta, supre o meu viver, sempre está a me proteger. Sim, meu Deus, cuida de mim. Meu Deus é o quê?
O Santo Deus, meu Deus, é o justo Deus, meu Deus, é um Deus fiel, sim, meu Deus, cuida de mim. Quem acha que Deus estava punindo aquela mulher, matando o filho? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque se você não levantar, você vai ser hipócrita, porque com certeza você vai pensar que estava punindo mesmo. A gente pensa assim, qualquer problema que acontece na nossa vida é punição de Deus. Deus mais uma vez estava mostrando a sua graça para aquela mulher, mostrando o seu amor para aquela mulher, mostrando a preocupação dele para com aquela mulher, porque ela iria morrer de fome, ela é o menino. Então Deus manda Elias, vai lá comer com ela que eu quero suprir a necessidade dela. Como é que é? Eu quero suprir a necessidade dela. Você vai lá, eu ordenei uma viúva que te sustente. Amados, que absurdo! Deus amava aquela viúva e Deus queria suprir para aquela viúva, por isso Deus mandou Elias para lá. E é interessante, irmãos, porque quando ele passa tudo que passa e ela passa tudo que passa, agora então o filho doente morre. Agora ela lembra do homem de Deus, agora ela corre para o homem de Deus, agora ela está pronta a ouvir qualquer coisa do homem de Deus, agora ela está pronta para mudar qualquer coisa na sua vida, mas ela quer o seu filho de volta. Pergunta, irmãos, Deus tinha alguma obrigação de fazer esse menino ressuscitar? Tinha ou não tinha? Não tinha. Ele não tem obrigação de cuidar de nós e de suprir o que a gente quer, não. Se você pensa que Ele é seu servo, você está muito enganado, está muito invertido. Se Ele supre as nossas necessidades, se Ele cuida de nós, e se Ele permite que tenhamos problemas, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos uma época em que todo mundo quer ouvir somente palavras agradáveis, e os pregadores estão dando o que o povo quer ouvir, só que estão omitindo a verdade. Quem iria dizer que Deus queria o melhor para Jó, depois que permitiu que morresse os seus 10 filhos, permitiu que roubasse todos os seus bens, permitiu que ele perdesse tudo de um dia para o outro, todos os bens que ele possuía, e que depois perdeu a sua saúde? Quem diria que Deus queria o bem para ele? Mas no entanto, depois, no final da história, a gente acaba vendo que foi bom. Foi bom. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Mas deixa eu te perguntar, quem quer passar pelas mesmas coisas? E todo mundo vai pensar que é peso da mão de Deus. Mas irmãos, o homem de verdade, o homem de verdade, o homem de Deus, o homem de verdade, eu sei que talvez eu nem vou conseguir pregar tudo hoje também, né? Eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer homilética de novo. A Bíblia está repleta de referências que caracterizam o verdadeiro homem de Deus. Logicamente eu não pretendo com esta mensagem abordar todas as referências bíblicas sobre o tema, mas pregarei para exaltar Cristo e a sua palavra, incentivando os homens de Deus a serem verdadeiros como a Bíblia requer. Então vou fazer como fiz hoje de manhã, eu vou me assentar ali, porque eu vou pregar para mim também. E eu nessa noite serei apenas um arauto do Senhor. Então não sou o seu pastor de agora em diante. Eu estou sentado, o seu pastor está sentado ali. Eu sou apenas um arauto e vou estar pregando para ele e para todos os demais líderes. Ao que tudo indica, a mulher se acostumou facilmente com o milagre
E nós também temos a tendência de nos acostumar facilmente com milagres. Não muito tempo atrás, nós estávamos rogando a Deus para que a Rúbia engravidasse. Clamávamos, chorávamos, pedíamos a Deus por uma gravidez, que era o maior sonho da vida de ambos. Hoje eles estão segurando o segundo filho nos braços. Por que não falamos isso? Já acostumamos com a bênção. Já acostumamos. Amados, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E todos os líderes aqui sabem que nós não temos poder para fazer nada. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem. E nós temos que continuar exaltando o nome do Senhor. Não podemos desistir, não podemos parar. Nós orávamos para a salvação do Vitor. O Vitor se converteu. E começamos a orar pela Yasmin. Quem estava presente sentado nesse banco aí hoje? A Yasmin. A irmã Ana Paula pedia. Quando ela levantava a mão, todo mundo já até sabia qual era o pedido. Era só ela fazer assim, ó, 111. O que é 111? O hino é sempre o mesmo. 111. Obrigado. Todo mundo já ia saber. O que era o pedido? Eu peço para que Deus toque na vida do Cleber, para que ele volte. Vamos, Cleber, faz favor, fica de pé. Tá aí ele, ó. Se batizou na passagem do ano. Obrigado, Natália. Nós esquecemos, irmão, nós nos acostumamos com as bênçãos. E nós temos que verdadeiramente lembrar e não esquecer e falar e anunciar as maravilhas que o Senhor está fazendo. Valorizar os servos de Deus, valorizar os conselhos que eles dão. Porque eu te garanto que muitas pessoas que estão perdidas, destruídas no mundo aí fora hoje, é porque não seguiram conselhos. Eu sei que foi até oportuno a Jussara ficar em pé. Foi até oportuno que me fez lembrar. Se o Moisés tivesse seguido os conselhos de Deus, dados pelos líderes dele, ele não teria sido preso já, quantas vezes? 3 vezes. E não teria perdido sua esposa. Não despreze os seus líderes. Não despreze os conselhos dados. Você nem sabe, mas ele está sendo um porta-voz de Deus para te dar um conselho. Faça o certo. Estou olhando aqui para o irmão Mário. Foi nos procurar com uma tristeza muito grande, uma revolta, uma raiva, uma ira, sei lá o que mais. O que mais pode falar, irmão Mário? Tudo, né? Foi nos procurar para pedir um conselho. Eu garanto, o irmão naquela noite não ouviu o que o irmão queria ouvir. Mas o irmão seguiu o conselho. Foi bom? Foi bom. Eu sei, amados, que não é fácil muitas vezes a gente dar conselhos. Principalmente porque às vezes nós vamos falar exatamente o contrário do que você quer ouvir. Mas a igreja primitiva valorizava os seus líderes. E quando eles falavam, o pessoal se submetia.
E logicamente Deus fazia muitas coisas. A mulher aqui, facilmente parece que ela se acostumou com o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Mas Deus queria abençoá-la com mais uma prova. Depois que ela viu um milagre mais próximo de si, então ela creu. Ela creu que de fato Elias era o homem de Deus e que a palavra que Elias falara era a verdade. Olha, mas Deus não estava suprindo a farinha, o azeite, por que só agora, depois que ressuscitou o filho, é que ela disse: agora na verdade reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade? Agora? Só agora? Amado, por que esperar uma tragédia? Já acredite logo na palavra de Deus, dita pela boca dos seus líderes. Não sabemos ao certo qual foi o pecado que ela cometera, ou estava talvez cometendo. Pode ser que fosse um pecado escondido há muito tempo atrás, ou poderia ser a falta de fé do dia a dia, em talvez duvidar: será que hoje Deus vai suprir de novo? Será que hoje Deus vai suprir de novo? Ontem Ele supriu, será que hoje Ele vai suprir de novo? Irmãos, é impressionante como nós duvidamos de Deus. Amém. Será que hoje Ele vai suprir como me supriu o ano passado? Ele tem te sustentado desde que você foi gerado no ventre da sua mãe. E por que não tomamos decisões e passos sérios em nossas vidas, confiando no poder dEle? E queremos fazer do nosso jeito. Será que hoje eu vou ter farinha novamente e azeite para fazer mais um bolo? Será? Talvez fosse esse o pecado dela, eu não sei. A Bíblia não mencionou qual foi. Não sabemos com certeza qual era o pecado, mas uma coisa nós temos certeza: que depois da ressurreição de seu filho, ela passou a acreditar que Elias de fato era homem de Deus e que sua palavra não iria falhar. Amém. Quais características a Bíblia apresenta de um verdadeiro homem de Deus? Não é só porque é um líder religioso que é um homem de Deus, mas a palavra apresenta algumas características, e nós queremos ver algumas destas características de um homem de Deus verdadeiramente. Primeiro, amados, um homem de Deus, ele tem a sua língua controlada. Em Tiago 1:26, a palavra de Deus diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Um homem de Deus, ele tem que ter cuidado com a língua, cuidado com o que fala, cuidado com a maneira com que trata a coisa. Não é fácil, mas quantos homens que são chamados homens de Deus hoje só falam besteiras. E na verdade são mais para falsos profetas do que para profetas de Deus. Em Salmos 39:1, o salmista disse: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. É lamentável, irmãos, tantos líderes que têm que depois ficar consertando o que falou, o que deixou de falar. É impressionante que tem que ficar pedindo perdão, ficar se explicando, ficar tanta coisa. Amado, homem de Deus, ele tem que cuidar do que fala. Ele só pode prometer o que pode cumprir, e cumpre.
Em Salmo 120, versículo 2: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Nós sinceramente vemos tantas igrejas com tantos líderes que literalmente prometem isso, prometem aquilo. Olha, você está com uma dívida grande, você venda então o seu carro, traga o dinheiro para a igreja e Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não supre nada. Olha, amados, Deus na palavra dele nunca mandou fazer isso. Mas no entanto, nós temos aqui presente um homem de Deus que já fez isso, que já vendeu o carro e trouxe todo o dinheiro para a igreja, para hoje nós termos o que nós temos aqui. E nós temos várias pessoas aqui que já entregaram tudo o que tinha, até toda a reserva que tinha na poupança. Todo ano, pastor Roberto, eu vou falar, era terrível. Todo ano ele ia amontoando dívida na igreja, construindo, fazendo, acontecendo, e chegava no final do ano: irmãos, vamos zerar isso! E eu me lembro, foi a primeira vez que eu consegui guardar um dinheirinho na poupança, e parece que ele sabia, ele sentiu o cheiro, e ele desafiou e falou: pessoal, vamos acabar com essa dívida, vamos pagar essa dívida, vamos entrar zerado no próximo ano, vamos tal. Você que tem dinheiro na poupança. Quem falou para ele? Amados, mas eu preferi dar para a obra de Deus, zerar minha conta na poupança, do que esperar o Collor pegar. Amém ou não, amados? Em Salmo 120, versículo 2 diz: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O homem de Deus, ele fala sempre a verdade, mesmo que isso lhe custe muito, mesmo que isso lhe custe zombaria, lhe custe prejuízo financeiro, mesmo que isso lhe custe desprezo, isolamento e etc. Mas ele prefere falar a verdade. Sua vida comprova, corrobora com suas palavras e vice-versa. Ele não usa sua boca para falar palavras torpes. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ele pensa bem antes de falar, para não ter que voltar atrás e ficar remendando as coisas. Em Salmos 35, versículo 28 diz: assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Ele não é de língua e nem de coração dobre. Provérbios 17:20 nos diz: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. Tiago 1:8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos muitos textos, né, amados? Um líder, um servo de Deus, ele tem que controlar a língua. Ele não reclama por padecer por Cristo, mas ao contrário, ele está pronto a sacrificar algo por Cristo e não quer oferecer um sacrifício que não lhe custe nada. Ele fala o que Deus quer que ele fale, doa em quem doer. Ele fala a palavra de Deus. Em Salmo 119, 172 diz: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Primeira característica de um homem de Deus é que ele controla a sua língua. Segundo, ele controla a sua mente. Em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente do homem de Deus tem que ser uma mente controlada. Em Provérbios 17:20 diz: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. O perverso de coração, ele tem a mente deturpada. Ele não deve nada a ninguém a não ser o amor.
Em Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O homem de Deus não frequenta lugares que Cristo não frequentaria. Amém. Amém, amados? Por exemplo, festas dedicadas a santos, quermesses e outras coisas. O homem de Deus não participa disso. Ele é honesto, ele é sincero, ele é constante e não desiste facilmente dos seus alvos. Ele tem como alvo Cristo e está pronto a desprezar qualquer coisa por Ele, mesmo que seja o seu gosto e as suas preferências pessoais. Ele entende que é um servo e por isso se submete ao senhorio do seu Senhor Jesus Cristo. Então ele abre mão dos seus desejos, ele abre mão dos seus prazeres, ele abre mão de todos os seus sonhos, mas para cumprir a vontade de Cristo na sua vida. Em Salmo 139:4, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Os jovens cantaram um hino maravilhoso. Ali o Senhor está, o Senhor está, o Senhor está. E logicamente o servo de Deus, ele tem uma vida devocional ativa. O tempo todo ele tem uma vida devocional ativa e ele tem tempo a sós com o seu Deus também. Ele ora para se abrir com Deus e lê a Bíblia para receber seus divinos conselhos todos os dias. Ele ama sua esposa, ele ama seus filhos e demonstra isso de um ou de outro jeito. Ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele sabe que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele tem coragem de pregar a palavra. Ele não tem medo de falar, ele não tem vergonha, não tem timidez. Ele se regozija sempre, mesmo nas tribulações. Ele anda dentro das leis humanas, entendendo que isso também é cumprir a lei de Cristo. Ele controla a sua mente. Um servo de Deus, ele não controla só a sua língua, ele controla a sua mente e ele controla também o seu corpo. Em Romanos 6,12 diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, desejos. Ele é santo em toda a sua maneira de viver. Conforme está escrito em 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O servo de Deus, ele não furta como os outros homens fazem. O servo de Deus, ele nunca pirateia nada. Piratear é furto. Você está furtando de alguém aquilo que é de direito realmente de outro. Por que você se sente no direito de alugar um filme e copiá-lo? Por que você se sente no direito de pegar um CD e copiá-lo? Por quê? Porque você sabe fazer isso no computador? Então deveria estudar mais a Bíblia e ver que isso é pecado. Um servo de Deus nunca pirateia, nunca faz um plágio. Ele nunca faz de conta que aquela obra é sua, sendo que ele copiou de alguém. E se ele copia de alguém, ele cita a fonte. Ele fala onde conseguiu. Em Efésios 4:28 a palavra diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o homem de Deus, ele não só não furta, mas ele também, ele tem uma reserva, ele tem como ajudar os outros necessitados.
O homem de Deus precisa, logicamente, desse cuidado. Em Salmos 34:13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. O homem de Deus, ele não segue a tendência da moda do mundo, mas ele prioriza o pudor, ele prioriza a modéstia para si mesmo e para a sua família. Ele não busca os seus próprios interesses, mas está pronto a honrar os interesses dos outros. Ele verdadeiramente está pronto a abrir mão de todas as suas preferências. Em Filipenses 2:4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele administra bem o dinheiro que Deus lhe confia todos os meses. Ele cuida bem dos seus animais e de todos os bens que o Senhor graciosamente lhe confiou. Ele ama o seu próximo e ele está pronto a demonstrar isso mesmo quando está cansado. Ele tem domínio próprio, mesmo com desejos que não são pecaminosos, pois ele se enquadra dentro da vontade de Deus e não se deixa dominar por nenhum dos desejos carnais. A palavra de Deus é o seu alimento diário, todos os dias. Um homem de Deus, um líder, ele precisa ter a verdade na sua boca. Conclusão: a Bíblia diz que é melhor o bom nome do que muitas riquezas. E como se consegue um bom nome? Não é com falsidade, não é com brincadeira, mas com seriedade e com verdade. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, orem pelos seus líderes, porque os seus líderes são homens como você. Mas se você vê essas características nos seus líderes, se submeta aos conselhos dados por eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. E eu vou ser bem franco para dizer para vocês, porque eu conheço muito bem o pastor de vocês que está sentado ali. Ele já se abriu comigo várias vezes. Ele muitas vezes chora. Ele chora porque ele não queria aquilo para a vida daquela pessoa, mas a pessoa não muda. Aconselha e a pessoa não muda, não aceita. E aí ele vê sofrimento, tristeza, problema, decepção, frustração, tanta coisa na vida dos membros da sua igreja. E ele fala: puxa, se tivesse dado ouvidos. Puxa, se não tivesse feito isso. Puxa, se não tivesse feito aquilo. Hoje estaria melhor. Eu sei que é muito frustrante para muitos líderes que pregam, que ensinam, o não serem atendidos. Mas se nós queremos ser como a igreja primitiva, irmãos, se o nosso alvo também é ser como a igreja primitiva e olhar todas as características da igreja primitiva, uma delas é que eles notificavam os sinais e maravilhas que eram feitas pelas mãos dos apóstolos. Não é endeusar pessoas, nunca faça isso, porque na verdade nenhum homem tem poder para fazer nada.
Mas quando aquele homem é usado por Deus para ser uma bênção na sua vida, glorifique o Senhor Jesus Cristo por isso e deixe os outros saberem. Quer ver? É simples assim, ó. Se você até comentando com colegas da escola, com colegas de trabalho, em qualquer lugar que você tiver, você fala assim, presta atenção: olha, mas Deus usou o pastor poderosamente, falou comigo, foi uma coisa impressionante. Olha, sinceramente, eu estou doidinho para chegar no próximo culto para ouvir o que Deus tem para falar. Eu te garanto, sabe o que vai acontecer? Pessoas vão ficar curiosas, vão querer saber o que é isso, onde que é a sua igreja? Ah, então eu quero ir lá. Como é que é? Como é que é? Deus usou mesmo lá? Foi uma bênção, olha, falou, foi uma coisa maravilhosa. Agora, se você não fala nada, então ninguém dá bola. E se pior que isso, você ainda fala assim: mas o pastor nesse domingo não foi muito feliz na colocação dele, né? Qual pessoa vai querer ouvir seu pastor falando? Então entenda, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E eu louvo a Deus, porque eu estava me lembrando aqui, pastor Roberto, até quando hoje estava preparando para pregar essa mensagem de manhã. O senhor lembra aquela época que todos os cultos se convertia alguém aqui? O senhor lembra daquela época? Lembra, dona Cátia? Aí eu estava fazendo um paralelo com essa mensagem. Naquela época, todos estavam concordemente, pastor, no mesmo lugar. Todos, literalmente, falavam muito bem do Senhor. Todos o apoiavam. O senhor pode tentar lembrar na história, porque o senhor vai lembrar mais que eu. Quando que isso parou? E por que parou? Foi quando começou a ter as divisões. Quando começou a ter aqueles que começaram a bater de frente. Quando teve aquelas pessoas que já se achavam de igual para igual. Perderam o respeito para com o homem de Deus. Aí, a palavra de Deus na boca do servo de Deus já não era tão verdadeiro assim. Já não era tão verdade. Mas, amados, se nós voltarmos atrás, se nós começarmos a falar exatamente o que Deus está fazendo, várias pessoas passam muitas vezes por mim e falam assim: pastor, mas olha, foi uma bênção. Deixe os outros saber disso. Fale isso para as outras pessoas. E se você vê algum problema até no seu pastor, fala com ele. Fala com ele. Não fale com outras pessoas. É errado ficar falando mal do seu pastor para outras pessoas. Você destrói o rebanho de Deus. Você impede que pessoas se convertam. E muitos sinais e maravilhas que poderiam estar sendo vistos, não serão vistos. Te pergunto, se na hora que Elias falou com aquela mulher daquele jeito, aparecesse alguém, naquela hora, e falasse para aquela mulher assim: conheça esse cara aí. Esse aí é um explorador de viúva. Rapaz, mas é forgado. Mas ele fica de casa em casa, nas casas das viúvas, comendo. O que você acha que a mulher ia fazer? É mais fácil dar crédito à verdade ou dar crédito à mentira? A mentira prolifera mais rápido.
A verdade é difícil de ser anunciada. Então, não fale mal do seu pastor, não fale mal dos seus líderes, não propagandeie isso, faça o certo. Se nós queremos as bênçãos de Deus, como eu quero para a nossa igreja, irmãos, realmente acate aquilo que a liderança está fazendo, aquilo que a liderança está tentando fazer, as mudanças que está tentando implantar. Temos que ter o apoio de todo o grupo, e Deus será glorificado. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar?